cá, uma ossada humana foi encontrada dentro de um carro carbonizado, esse carro aqui, lá no município da minha querida Cariacica. E ao que tudo indica, é de um jovem que estava desaparecido, tá? A família da vítima, né? Eles têm certeza que a ossada é do rapaz. A Júlia Cássia é quem está acompanhando essa história e vai atualizar pra gente. Ô, Júlia, por que a família tem certeza que essa ossada é desse rapaz, hein? Então, Camargão, a família tem certeza porque além de ser o carro dele mesmo, inclusive as placas, né, que resistiram a esse incêndio, deu para comparar qual era a numeração da placa, confirmam que era realmente esse homem, o Lucas Rogério de Oliveira, de 30 anos, segundo a família, mas também por um detalhe muito importante. Esse caso, inclusive, não é um simples caso, tá, Camargão? Ele tem um quê de mistério. Isso porque a família conseguiu reconhecer uma corrente de ouro que esse rapaz usava e que não foi completamente destruída pelo fogo. Inclusive, conseguiu ver essa corrente em uma estrutura óssea que, segundo a família, continuou no carro. É o seguinte, o Lucas ele desapareceu na noite de sexta-feira. Ele teria ido cobrar uma dívida. Ele era um homem que mexia com aluguel de carro por aplicativo, também trabalhava no ramo de transporte e alimentação. No sábado de manhã, o pai foi procurar a polícia para registrar o desaparecimento e logo em seguida a polícia encontrou esse carro carbonizado em uma estrada de chão, um lugar bem afastado, conhecido até como local de desova, em Vila Cajueiro, Cariacica. Só que o detalhe que é muito importante, que infelizmente a gente não tem resposta efetiva da polícia até o momento, é que o pai fala que acompanhou o trabalho da Polícia Militar e da perícia e que foi levado, então, removido pelo rabecão, uma parte desses ossos. E o carro foi liberado. Quando o carro foi liberado, o pai diz que encontrou mais ossos do filho. Inclusive nessa estrutura óssea, perto da clavícula, onde ele pôde identificar essa corrente. E então o pai afirma que ligou novamente para a polícia, para que a polícia voltasse até o local e removesse o resto do corpo. Foi um questionamento que a gente fez para a polícia se esse é o procedimento, se toda ossada não deveria ter sido removida, até porque o pai acredita que tinha mais de um corpo naquele carro, não só o corpo do filho dele. A polícia se limitou a dizer que o exame está sendo feito no IML. Hoje, na segunda-feira, o pai ia levar materiais genéticos para poder fazer a identificação e essa comparação, embora a família confirme que o corpo é realmente de Lucas. Mas eu fiz uma reportagem completa. A gente confere todos os detalhes, o drama dessa família que tenta entender quem agiu de forma tão cruel, colocando fogo nesse carro, com o filho dele dentro, e também dessa suspeita da família da possibilidade de que tenha um outro corpo. Eu volto com mais detalhes desse caso depois da matéria. Vamos ver. Foi nessa estrada da localidade de Vila Cajueiro, em Cariacica, que o carro carbonizado foi encontrado. No veículo, havia uma ossada que familiares confirmam ser de Lucas Rogério de Oliveira, de 30 anos. O pai registrou o desaparecimento no sábado, já que desde a noite de sexta-feira o filho não dava notícias. A namorada dele me ligou, entendeu? Dizendo que ele havia sumido e que não dava notícia. O telefone dele não atendia mais. Aí eu também comecei a tentar ligar e não consegui falar com ele, entrar em contato. De acordo com a família, a vítima trabalhava no ramo de transporte e alimentação e que também alugava carros por aplicativo. Lucas esteve com a namorada e, em seguida, foi cobrar uma dívida. Ela disse que ele tinha de receber um dinheiro, né? Como ele trabalha no setor de transporte e alimentação, e tem carros de Uber alugado, entendeu? Ele iria fazer o recebimento de um dinheiro, assim que deixou ela na faculdade. E aí, depois desse horário, já não mais teve contato. A família afirma que acompanhou o trabalho da Polícia Militar e da perícia no local e que a equipe foi acionada 2 vezes para remover a ossada. Segundo o pai, depois que o carro foi liberado para a família, ele encontrou mais ossos do filho e ainda conseguiu reconhecê-lo por causa de uma corrente de ouro que ele usava e que não foi completamente derretida. Esse fato faz a família acreditar que havia mais de um corpo dentro do veículo. A perícia foi embora. E a polícia militar também, então o carro ficou liberado para a família, né? E aí então, depois o meu enteado ficou vasculhando lá e aí detectou que tinha um outro corpo, entendeu? Por trás do carro também, no lado por trás do motorista.
E aí depois nós ligamos pro DML e aí retornaram lá para tirar esse segundo corpo. E aí sim que eu identifiquei que aquele que estava ali era meu filho, não o outro que eles haviam levado primeiro. A família afirma que acompanhou o trabalho da Polícia Militar e da perícia no local e que a equipe foi acionada 2 vezes para remover a ossada. Segundo o pai, depois que o carro foi liberado para a família, ele encontrou mais ossos do filho e ainda conseguiu reconhecê-lo por causa de uma corrente de ouro que ele usava e que não foi completamente derretida. Esse fato faz a família acreditar que havia mais de um corpo dentro do veículo. A vítima havia comprado o carro há menos de 1 semana. O veículo era blindado, já que Lucas havia sofrido mais de uma tentativa de homicídio. Devido a esse trabalho dele, entendeu? A gente entende-se que ele estava tendo uma evolução, uma ascensão no trabalho dele, entendeu? E devido a isso, ele teve um episódio de tentativa de homicídio, entendeu? Próximo à residência dele em Cariacica, quando ele morava lá. Então isso foi, acho que ocasionou essa situação aí, entendeu? O caso foi registrado como encontro de cadáver e o corpo está sendo examinado no IML de Vitória. De acordo com a Polícia Civil, o prazo para a emissão de laudo para identificar e determinar a causa da morte é de 10 dias, podendo ser prorrogado até 3 meses. A família busca respostas para um crime tão brutal. Na hora lá a gente imaginava, pelo tamanho do filho da gente que tinha, da altura dele, e chegar lá ver, tirar um bolo de carvão lá, alguma coisa assim queimada, botar na sacola lá, não é fácil não, tá? Não é fácil. Peço desculpa. Muita covardia, muita. Acho que ninguém consegue entender isso, entendeu? Pois é, só essa família sabe como é passar por essa dor, inclusive um crime com características muito brutais, Como o pai fala, ele teve que recolher, ver os restos mortais do filho, mas é um crime que ainda tem muitas respostas em aberto, Camargão? Esse caso está sob investigação da Divisão de Homicídios e Proteção da Pessoa de Cariacica. Como eu disse, ainda falta o reconhecimento oficial, material genético ia ser levado hoje pelo pai até o IML, mas essa mesma vítima, o Lucas Rogério, ele esteve envolvido em uma tentativa de homicídio, não contra ele, mas contra um amigo dele no início do mês, em junho, em Balneário Ponta da Fruta. A família confirmou essa informação. No momento em que o amigo dele iria entregar ele um dinheiro, ele iria entregar, na verdade o Lucas ia entregar um dinheiro para esse amigo foi surpreendido por atiradores em um carro, chegou a ser baleado. O Lucas tinha emprestado uma moto para ele e esse homem foi pedir a ajuda em uma igreja. O Lucas também estava no local desse crime. E como o pai disse, ele já tinha sofrido outras tentativas de homicídio, inclusive ele comprou esse carro há menos de 1 semana blindado. Então, ele já vinha sofrendo essas ameaças, agora efetivamente, acabaram tirando a vida do Lucas. Mas é isso, Camargão, a gente só reforça que há essa dúvida no ar. A família está com dúvida do porquê o resto da ossada continuou no carro e se é que retinha realmente uma outra pessoa. Mas é claro que a gente vai aguardar os exames para ter essa confirmação oficial. Falou e disse a nossa Júlia Cássia, que loucura, A família reconheceu o carro e a família não tem dúvidas de que se trata desse jovem que estava desaparecido. Mas é claro, que a nossa polícia do Espírito Santo precisa aguardar vários laudos periciais, vários resultados de exames para comprovar realmente se a ossada é desse rapaz e se existem outras ossadas também dentro desse carro, como a Júlia disse para a gente. Mas tudo isso vai ser comprovado pelo trabalho de investigação da Polícia Científica aqui do Espírito Santo. Obrigado, viu, Júlia? E você de casa que tem qualquer informação sobre esse jovem, sobre esse carro incendiado, não deixe de denunciar para a polícia pelo 181. A Júlia volta a qualquer momento.